As bolsas bateram recorde ontem, Bovespa também, o dólar caiu, chegou a R$ 5,35, que é o menor valor em cerca de 3 semanas. A bolsa bateu seu 16º recorde neste ano. De olho no quê? De olho nos Estados Unidos, no encontro de Trump e Xi Jinping, o presidente chinês, que vai acontecer essa noite no horário do Brasil, mais ou menos 10 horas da noite, que já serão por volta das 10 horas da manhã, de amanhã, na Coreia do Sul, onde o Trump está neste momento. Então, ele passou primeiro pela Malásia, depois foi para o Japão e agora está na Coreia do Sul, onde vai se encontrar numa outra cúpula econômica com o líder chinês Xi Jinping. E aí, segundo reportagem do Wall Street Journal, que indica que os Estados Unidos podem reduzir a tarifa sobre fentanil. Entre as muitas tarifas impostas aos chineses, 20% tem a ver com os químicos, os precursores do fentanil, que é responsável por aquela grande crise de saúde pública, de opioides nos Estados Unidos, que os chineses acabam exportando para os Estados Unidos. Aí os americanos fizeram o seguinte acordo: olha, se vocês forem muito rigorosos, impedirem, barrarem essa exportação dos precursores, dos químicos usados para desenvolver, para fabricar o fentanil, então nós podemos reduzir pela metade essa tarifa de 20%, cai para 10%. Aí a tarifa média sobre os produtos chineses, caso isso de fato acontecesse, ficaria em torno de 45%, abaixo do Brasil e da Índia, que tem tarifa de 50%, a mais alta do mundo. Os chineses têm 55%, então os chineses passariam para uma média abaixo do Brasil. E outra notícia importante de hoje, claro, é a reunião do FED, do FONC, que vai decidir sobre a taxa de juros. Todo mundo dá de barato no mercado que haverá uma redução de 0,25 ponto percentual, ficará ali no intervalo entre 3,75% e 4%. E esse é outro motivo do otimismo dos mercados e todos de olho, principalmente na coletiva de imprensa que acontece tradicionalmente do presidente do FED, do Jerome Powell, para saber se ele vai sinalizar, apontar para mais alguma redução de juros na próxima reunião, na última do ano, que acontecerá em dezembro. Vamos dar uma olhada nas bolsas já. Antes disso, eu vou pedir um breve intervalo comercial para quem nos acompanha pela televisão, porque já a gente vai falar de Argentina com o professor Fábio Jambiage, que entende tudo do assunto. Voltamos já. E você que segue conosco aqui no YouTube, vamos dar uma olhadinha nas bolsas hoje, em como estão as expectativas. Olha aqui o que acontece na Ásia. Vencimentos, movimentações, comportamentos mistos. Tóquio sobe bastante, 2,37%. Lembrando que Trump passou pelo Japão, teve uma reunião. Ontem nós mostramos aí com a Sanai Takaichi, que é a nova primeira-ministra do Japão, foi muito positiva, troca de elogios. O Japão vai investir, se comprometeu a investir mais de 500 bilhões de dólares nos Estados Unidos. E o Trump também acenou com uma série de garantias para os japoneses, inclusive um acordo em terras raras, que também é do interesse dos Estados Unidos no Brasil, para as reuniões próximas, a gente imagina, das nossas autoridades em Washington para discutir a redução do tarifaço. Então, Tóquio está aí, alta de 2,32%, Hong Kong uma leve baixa de 0,33%, Xangai, na China, subiu 0,70%. Lembrando que essas bolsas também vêm de recordes, tá? Na Europa, as negociações neste momento todas no azul, leve alta em Paris e em Frankfurt, já uma subida mais consistente tanto em Londres, com 0,48 de alta, como em Madrid, com 0,64. Vamos passar rapidamente pelos Estados Unidos, mais máximas históricas atingidas ontem por S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, todas encerraram as negociações num território positivo. E eu falei, tem esse encontro do Trump, do Xi Jinping, e também tem uma temporada de balanços. Aliás, hoje já tem balanços saindo de algumas das Magnificent Seven, que são aquelas empresas de tecnologias principais, trilionárias dos Estados Unidos. Hoje tem Meta, Alphabet, que é a empresa mãe ali do Google, e tem Microsoft também. Isso deve acontecer, acho que depois do fechamento do mercado financeiro, os balanços serão apresentados e é claro que os investidores vão repercutir isso. E já no mercado local, no nosso mercado brasileiro, embora continuem as preocupações aí no fronte fiscal, que o governo ainda está vendo como vai aprovar toda aquela redução de despesa, a parte que caiu da MP 303, MP conhecida como de taxação de impostos, esse pessoal precisa aprovar ainda essa semana e há uma expectativa de que isso avance na Câmara essa semana, uma parte dessa MP da redução de despesas que foi incluída num outro projeto, dessa vez do deputado Juscelino Filho, que fala sobre bens móveis e imóveis, a regularização desses bens. Então, essa MP, esse trecho foi incluído aí. Como se trata de redução de despesas, o governo prevê que não haverá resistência da oposição em aprovar
esse trecho da medida provisória, que responde, segundo o Fernando Haddad disse ontem, a mais ou menos 60% da economia de tudo que era previsto de arrecadação e redução de despesas com a medida provisória original que caducou na Câmara dos Deputados. O dólar caiu ontem um pouco mais, voltou para esse patamar aqui próximo a 5,35, 5,36 e Bovespa subiu recorde, viu gente? Recorde da bolsa aqui, da nossa bolsa brasileira, 147.429 pontos. E com isso, voltamos do nosso intervalo comercial da televisão. E só mais uma notícia muito importante. O Senado americano aprovou ontem, ainda precisa passar pela Câmara, ser aprovado por Trump, não quer dizer que isso vai acontecer, mas é simbólico, derrubou a tarifa sobre taxa de 40% imposta ao Brasil, com a ajuda de republicanos. 5 senadores republicanos votaram a favor para derrubar sob o argumento de que não havia essa justificativa que o Trump apresentou de segurança nacional, que não há, que isso não para de pé. Portanto, o Senado derrubou por acho que 52 votos a 48, salvo engano, essa medida aí da sobretaxa no Brasil. Precisa passar pela Câmara, isso dificilmente acontecerá, mas de qualquer forma é um gesto simbólico, mais uma pressão para o Trump rever a tarifa imposta ao Brasil.